Olá, será que seria possível um aplicativo causar uma doença psicogênica em massa? Causar uma psicose, uma doença psicológica em um grupo de pessoas ao mesmo tempo? É isso mesmo. Em junho de 2019, Kirsten Millerval, psiquiatra na Faculdade de Medicina de Hannover, na Alemanha, percebeu sintomas em comum no seu novo grupo de pacientes. Para começar, todos eles eram adolescentes e sofriam de tiques e toques. Engraçado, né? Eram manias, cacuetes súbitos e incontroláveis. Apesar de nenhum deles ter qualquer histórico da doença, estavam todos a escancarar diferentes tipos de obscenidades. Millerval descobriu que os seus novos pacientes não eram únicos. Parecia que estava surgindo uma mudança nos doentes e nos sintomas em todo o mundo, e o mais surpreendente ainda era o fato de estar acontecendo ao mesmo tempo. O que realmente intrigou o Millerval foi o fato de a maioria estar a gritar repetidamente a mesma frase: "Tu és feio". Percebeu então que esta frase seria uma pista para compreender este estranho pico de casos. 4 meses antes desse misterioso surto em seu consultório, um alemão de 20 anos que sofria de Tourette, chamado Jan Zimmerman, lançou um canal no YouTube e uma página no TikTok que detalhou como era viver com esta doença. A notícia diz o seguinte: a estrela do YouTube, Jan Zimmerman, está vinculada ao aumento dos sintomas de Tourette entre os fãs, pois eles começaram a imitar seus tiques e explosões de acordo com um novo estudo. A estrela da mídia social alemã, que hospeda um canal no YouTube que se traduz como Thunderstorm in the Brain, publica vídeos engraçados sobre sua condição para seus 2,2 milhões de assinantes. Os médicos de Hannover Medical School ficaram inicialmente confusos com o número crescente de jovens relatando tiques físicos associados à síndrome de Tourette. Você pode conferir essa nota no site www.dailymail.co.uk. O jovem tornou-se imediatamente uma sensação nas redes sociais, reunindo mais de 2 milhões de inscritos no YouTube e milhões de visualizações no TikTok, onde mostra aos espectadores como a sua doença pode forçá-lo a dizer palavras obscenas ou a ter tiques e convulsões incontroláveis. O jovem influenciador Zimmerman tinha tendência para dizer a frase "és feio", que partilhava com todos os pacientes do novo estilo que estavam a aparecer de repente em todo o mundo. Depois de estabelecerem esta ligação, os investigadores descobriram que todos os doentes que de repente afirmavam que diziam ter tiques eram também fãs de Zimmerman. E sim, quando a doutora Millerval confrontou seus pacientes angustiados e lhes disse que nenhum deles tinham realmente a síndrome de Tourette, a maioria deles se recuperou imediatamente. Lembrando que o intuito desse roteiro não é criticar os influencers e muito menos os portadores de alguma síndrome. Estamos relatando um caso apenas, pois qualquer um tem o direito de se tornar um influencer e compartilhar as suas experiências. Esse vídeo é para trazer reflexão. Apesar da recuperação bem-sucedida dos pacientes, este caso apresentou aos investigadores um mistério psicológico sem precedentes, mostrando como sintomas imaginários podem se espalhar apenas por meio de vídeos do TikTok. É claro que também em toda a internet, mas nesse vídeo estamos tratando do TikTok. Embora estes adolescentes não sofressem da doença de Zimmerman, algo despoletou que eles sofriam da doença de Zimmerman. Algo fez com que as suas mentes acreditassem que sim, e de repente todos eles desenvolveram esses tiques do TikTok. O TikTok tem 1 bilhão de usuários ativos mensais, inclusive eu estou lá, de uma maneira bem discreta, tendo o perfil deste canal e também o meu pessoal, da qual não faço muitas postagens, pois não consigo ficar por muito tempo dentro da plataforma. Seguindo,
A doença psicogênica em massa, DPM, também chamada de doença sociogênica em massa ou distúrbio psicogênico em massa, é o fenômeno sociopsicológico de massa definido pela manifestação dos mesmos ou semelhantes sintomas por mais de uma pessoa. A doença é um fenômeno que ocorre quando um grupo de pessoas começa a sentir sintomas físicos reais ao mesmo tempo, apesar de não haver nenhuma razão física ou ambiental para estarem doentes. As pragas dançantes da Idade Média foram provavelmente a forma mais bizarra do histórico de doenças em massas. Em julho de 1518, os habitantes da cidade de Estrasburgo foram atingidos por uma vontade incontrolável de dançar. Segundo o próprio Wikipedia, tudo começou quando uma mulher começou a dançar fervorosamente em uma rua de Estrasburgo, no início de setembro. O surto então começava. Documentos históricos, incluindo notas de médicos, sermões da catedral, crônicas locais e regionais, e até mesmo notas emitidas pelo conselho da cidade de Estrasburgo, são claros ao descrever que as vítimas dançavam sem motivo aparente. Estas fontes concordam que houve um surto de dança depois que uma única mulher começou a dançar. O fenômeno não parecia cessar e durou tanto tempo que até atraiu a atenção do magistrado e do bispo de Estrasburgo, sendo que até alguns médicos acabaram intervindo, colocando os aflitos em um hospital. A cidade contratou até músicos para dar música de fundo, o que só piorou a situação à medida que mais pessoas se juntavam. Não tardou muito para que uma maratona dançante surgisse. Casos mais recentes, mas menos dramáticos, incluem um colégio interno no México, onde um aluno desenvolveu dores nas pernas e paralisia. Pouco depois, centenas de seus colegas do colégio inteiro começaram a sentir os mesmos sintomas. Na África Oriental, 3 meninas que começaram a rir descontroladamente conseguiram infectar mais de 100 outros alunos, obrigando a escola a fechar. Dentre outros casos, podemos citar o assustador caso do beijo do inseto, a coceira de Bin Laden, o caso das freiras que miavam e o medo da Coca-Cola contaminada. A ameaça mais séria ao virtual monopólio da Coca-Cola na Europa começou em junho de 1999, quando mais de 100 estudantes na Bélgica teriam adoecido depois de degustar a bebida. Em uma investigação preliminar, foi determinada a proibição da venda do produto em vários países europeus, causando prejuízos na ordem de 200 milhões de dólares à Coca-Cola. Estes casos foram pesquisados no site megacurioso.com.br. Você mesmo pode verificar, se assim quiser. Quem sabe não sai um vídeo sobre esse assunto. Os fatores que desencadeiam as doenças psicogênicas em massa não podem ser totalmente isolados, mas podem geralmente propagar-se facilmente entre pessoas que partilham as mesmas ansiedades, os mesmos medos e o mesmo senso de comunidade e convivência. É isto que torna os tiques do TikTok um estudo ainda mais intrigante. O TikTok ganhou popularidade rapidamente durante a pandemia como um vídeo de dança da moda e uma aplicação de desafios loucos. O TikTok se estabeleceu-se como a rede social mais popular do mundo, com quase 3 vezes mais utilizadores do que o Twitter. Um estudo recente concluiu que o mesmo destronou o Google como o domínio mais popular em 2021. Com a maioria dos seus visitantes a utilizar a aplicação como plataforma principal de pesquisa e descoberta. Com mais de 1.000 milhões de utilizadores mensais ativos que passam uma média de 95 minutos por dia a utilizar o aplicativo, tornou-se o mais importante do que nunca entender que tipo de efeitos o TikTok tem nos nossos cérebros. Embora os efeitos das redes sociais no nosso estado mental tenham sido um tema de debate durante a última década, o surgimento do TikTok é diferente. Permite aos usuários assistir um fluxo ilimitado de novos conteúdos, observar o aumento e a diminuição das tendências e descobrir algo novo a cada deslize, principalmente pelo algoritmo ser tão misterioso e não lhe respeitar. Você é bombardeado por conteúdos que você nem deseja assistir. Os vídeos são muitas vezes extremamente curtos, então sim, o utilizador pode decidir rapidamente se quer continuar ou não, e assim passar para algo mais interessante.
Este fluxo constante de informação pode reduzir e esgotar a nossa capacidade de atenção ao longo do tempo, limitar a nossa concentração e afetar a nossa memória de curto prazo. O TikTok coloca um foco constante para que o conteúdo seja entregue em 60 segundos ou menos, fazendo com que qualquer coisa mais longa pareça uma perda de tempo, inclusive um mini documentário como este aqui. Alguns utilizadores referiram que já não têm paciência para ver vídeos de 10 minutos no YouTube, mesmo quando o tema lhes interessa e é extremamente relevante. Esta redução da nossa capacidade de atenção pode estar associada a uma série de fatores de risco, tais como mau desempenho acadêmico, dificuldades de comunicação, isolamento social, dificuldades de relacionamento, estresse e muita ansiedade. Este curioso caso de Tourette's foi a primeira forma de doença psicogênica induzida pelas redes sociais que se tem relato. A exposição constante pode levar a uma baixa capacidade de atenção em pessoas que nunca tiveram esses problemas antes, o que pode levar a doenças psicológicas que, por sua vez, podem espalhar condições imaginárias por todo o mundo, de uma forma que nem sequer sonhávamos antes da era da internet. De acordo com o TikTok, os vídeos marcados com a hashtag Tourette's foram vistos mais de 5 milhões de vezes. O apelo inesperado destes vídeos entre os adolescentes pode ser atribuído a uma necessidade de se destacar ou ser diferente. Mas a verdade é que vídeos como estes também proporcionam um sentido de comunidade, aceitação, simpatia e validação, que parecem estar todos presentes em pacientes que sofrem de doenças em massa. Embora saibamos que a intenção de Zimmerman fosse a melhor, que seria mostrar aos seus seguidores como é viver com Tourette, também validou um formato e deu provas aos jovens que quanto mais perturbador você for, mais viral você se tornará. Este é o conceito básico por detrás do TikTok. A ideia é promover vídeos que possam tornar-se virais num instante e incentivar os jovens criadores de conteúdos a produzir conteúdos semelhantes ou meras cópias. Todas as características do TikTok foram intencionalmente concebidas para captar e manter a atenção dos jovens utilizadores durante o máximo de tempo possível e assim incitá-los a criar conteúdos semelhantes se quiserem obter essa atenção para si próprios. Numa entrevista recente, o comediante Andrew Schulz falou sobre a forma como o algoritmo do TikTok promove conteúdo inútil no Ocidente, mas mostra conteúdo totalmente diferente centrado na inovação, arquitetura e ciência na China. Assim como o comediante Schulz, muitos argumentam que o TikTok está intencionalmente a tornar as pessoas burras, manipulando o comportamento dos usuários e empurrando conteúdo sem sentido para os jovens espectadores que são facilmente impressionáveis. Já houve casos que incluíam coisas como o desafio do apagão, em que as crianças foram incumbidas de segurar a respiração até desmaiar, e o desafio da lixa de dentes, em que os jovens utilizadores estavam a causar danos permanentes aos seus próprios dentes só para obter a tão desejada atenção. Quanto mais estes vídeos se tornam virais, mais os criadores de conteúdos viam neles uma oportunidade de ganhar tração na plataforma. Isso por si só alimenta o ciclo vicioso de conteúdo nocivo que leva a doenças semelhantes aos tiques do TikTok e a outros distúrbios mentais. Atualmente, o TikTok está a ser analisado em vários estados dos Estados Unidos para determinar a sua influência na saúde mental dos seus jovens utilizadores. Todas as plataformas de redes sociais têm impacto na forma como uma pessoa vê a si própria. Mas devido ao fluxo rápido de conteúdo do TikTok, os usuários são expostos a dezenas de vídeos em poucos minutos, o que torna o efeito muito mais devastador do que noutras plataformas. Os usuários podem facilmente tornar-se viciados e, consequentemente, procurar uma estimulação constante. Esta estimulação constante aumenta os níveis de estresse e ansiedade, especialmente com inúmeros vídeos que alimentam a insatisfação corporal, a ansiedade relacionada com a própria aparência
e muitos mais outros conflitos. Os profissionais da saúde mental têm relatado que vem uma série de pacientes mais jovens que passam tempo considerável no TikTok, alegando ter problemas de saúde mental graves, como esquizofrenia e transtorno bipolar. E o outro principal problema com essas alegações é que uma maior exposição a conteúdos específicos pode influenciar adolescentes a diagnosticarem-se erradamente com uma doença mental sem consultar um profissional, só porque se identificam com alguns dos sintomas de um influenciador da qual seguem. Os jovens ou adultos que se autodiagnosticam carregam um desejo de se sentirem parte de uma comunidade ou de se rebelarem contra as construções sociais, e nesse processo podem acreditar genuinamente que sofrem de uma doença específica, mesmo quando não sofrem. O sentido de comunidade, que pode ser prejudicial em alguns casos, como já citamos, também pode ser útil para normalizar essas condições e enviar a mensagem de que as pessoas não estão sozinhas. Os jovens que sofrem dos seus próprios problemas podem juntar-se e apoiar-se mutuamente com dicas úteis sobre como lidar com a depressão, a ansiedade e outros obstáculos na sua vida cotidiana. Os vídeos sobre saúde mental obtêm milhões de visualizações no TikTok todos os dias e chamam a atenção para sintomas que algumas pessoas podem não ter percebido. Isto pode levar as pessoas a agir e incentivá-las a procurar ajuda. Como em tudo na vida, há aspectos positivos e negativos, e é por isso que os especialistas não acreditam que eliminar o TikTok seja a solução. Em vez disso, é fundamental regular e monitorar o tempo passado na aplicação. Caso contrário, a crise de saúde mental provocada pelas redes sociais só vai piorar. A era da internet trouxe definitivamente uma nova dimensão de preocupações com quem nos devemos preocupar. O próprio TikTok mudou o mundo online, pois é um fenômeno cultural com um algoritmo superior que não tem comparação com seus concorrentes. Foi concebido para recolher seus dados de forma implacável e agressiva e alimentá-lo constantemente com muitos conteúdos. Conteúdos que podem mudar o rumo da sua vida, distorcer as suas percepções do mundo à sua volta e até causar doenças psicogênicas em massa em todo o mundo. Esses casos existem há centenas de anos, e ainda assim muitas das razões pelas quais eles acontecem permanecem um mistério. Mas o que podemos aprender com o caso dos tiques do TikTok é que estamos agora a entrar numa nova era de psicose sociogênica induzida pelas redes sociais, e aplicações como o TikTok têm mais controle e poder sobre os nossos jovens do que nós pensávamos. O melhor premeditor do comportamento futuro é o comportamento do passado, e com base no que já sabemos, é muito provável que ainda não tenhamos visto o fim das doenças psicológicas induzidas pelas redes sociais. Bem pelo contrário, talvez estejamos somente no começo. Por fim, lhe agradeço pela sua paciência de ver este vídeo inteiro. Obrigado por não ter passado o dedo para ver o meio ou o final desse vídeo, ou até pulado para o próximo. Obrigado de coração pela sua atenção, espero que o conteúdo tenha sido útil. E lembre-se, vamos se cuidar, no mínimo, termos controle sobre a nossa mente e sobre o nosso tempo, sabendo dosar o uso das redes sociais em nossas vidas. Um abraço, até o próximo vídeo, hein? Se inscreva para não perdê-lo. Por favor, abraços, fui!